Limites laterais. Limites laterais é um dos assuntos de limites presentes em cálculo. E quando a gente vai discutir limites laterais, a gente tem que ter em mente duas ideias. A primeira ideia é: o limite de uma função pode ser calculado pela esquerda ou direita. O que isso quer dizer? Digamos que eu tenho uma função f de x igual a 2x mais 1. E eu quero calcular o limite dessa função quando x tende a 2. Então, limite de 2x mais 1, x tendendo a 2. Eu posso fazer o seguinte: eu posso usar uma técnica de aproximação pela esquerda ou pela direita. Então, o que isso quer dizer? Eu posso pegar a minha variável x e fazer o meu x ele se aproximar de 2, tanto pela esquerda ou pela direita, certo? Se eu me aproximo de 2 pela esquerda, significa que eu vou jogar dentro da minha função, ou seja, o meu x ele vai entrar dentro da minha função com valores menores do que 2, como por exemplo 1.9, 1.99, 1.99999 e por aí vai. São valores menores que 2, mas que estão se aproximando de 2. Então, aproximações pela esquerda, a gente sempre considera valores menores do que o número que a gente está querendo se aproximar. Que no caso aqui é 2. E aqui eu estou usando valores menores que 2. Agora, se eu quisesse me aproximar de 2 pela direita, então no caso aqui, limite da função 2x mais 1 quando x tende a 2 pela direita, eu teria que jogar valores maiores que 2, como no caso 2.01, 2.10, 2.11 e por aí vai. Um detalhe: quando a gente está dizendo que a gente está se aproximando pela direita, em cima do número que a gente está querendo fazer essa aproximação, a gente coloca o símbolo de mais. Quando a gente está querendo dizer que a gente está se aproximando pela esquerda, a gente coloca em símbolo do número que a gente está querendo se aproximar um símbolo de menos, certo? Então, a gente pode se aproximar de um determinado valor pela esquerda ou pela direita. Se for pela direita, a gente usa valores maiores do que o valor que a gente quer se aproximar. Se for pela esquerda, a gente usa valores menores do valor que a gente quer se aproximar. Então, digamos que eu queira começar a descobrir qual é o limite da função 2x mais 1 quando x tende a 2. Primeiro, eu vou começar a fazer a minha aproximação pela esquerda. Então, eu vou jogar valores menores que 2, mas que se aproximam de 2. Então, no primeiro momento, eu vou jogar 1.9 e vou ter uma saída de 4.8. Depois, eu vou jogar 1.99 e vou ter uma saída de 4.98. Depois, de novo, eu vou jogar um número de 1.99999. Todos esses números entrariam aqui dentro da minha função, né? E eu obteria um resultado. Quando eu fizer isso, eu vou ter valores muito próximos de 5. Concorda que 4.98 e 4.99998 são valores próximos de 5, mas que não são 5? Devido a essa natureza de ser tão próximo de 5, eu posso dizer que é 5. Então, eu posso concluir que o limite de 2x mais 1 quando x tende a 2 pela esquerda resulta em 5. Da mesma forma que se eu tentar ver qual vai ser o meu resultado, qual vai ser o comportamento dessa minha função quando o meu x tende a 2 pela direita, então limite de 2x mais 1 quando x tende a 2 pela direita, eu vou ter que obrigatoriamente jogar valores maiores que 2, porque quando eu me aproximo pela direita, eu jogo valores maiores do que o número que eu estou querendo me aproximar. Então, 2.01 é maior que 2, 2.10 maior que 2, 2.11 maior que 2. Então, se eu jogo 2.01, ou seja, se meu x tende a 2.01 e eu jogo esse valor dentro da minha função, eu resulto em 5.02. Se eu jogo 2.10, eu encontro 5.20. Se eu jogo 2.11, eu encontro 5.22. Logo, tá vendo que esses valores são maiores que 5,
mas eles estão cada vez mais se aproximando de 5, então, devido a essa natureza, eu posso dizer que eles são 5. Então, o limite de 2x mais 1 quando x tende a 2 pela direita resulta em 5. E a gente pode notar o seguinte, quando o limite dessa função, quando x tende a 2 pela direita, ele resulta em 5, quando eu venho pela direita, ou seja, meu x tende a 2 pela direita, ele também resulta em 5, o meu limite. Então, como dos dois lados eu tenho o mesmo valor, eu tenho que trabalhar agora com a segunda ideia, que se o valor dos dois lados do limite for igual, então o limite existe. Poxa, se eu me aproximo pela esquerda, eu encontro 5. Se eu me aproximo pela direita, eu também encontro 5. Então, limite de 2x mais 1, quando x tende a 2, resulta em 5. E, da mesma forma, o limite de 2x mais 1, quando x tende a 2, ele existe. Então, o limite da função 2x mais 1, quando x tende a 2, resulta em 5 e ele existe. A gente também pode representar essa função, o limite dessa função, graficamente da seguinte forma. Imagina que a gente tem essa seta aqui, certo? E aqui a gente tem o nosso limite lateral esquerdo. Como é o nosso limite lateral esquerdo, a gente tem a nossa variável x que está tendendo a 2. E um valor menor que 2 é o valor 1.9, como aqui a gente colocou na nossa tabelinha de aproximação. Então, 1.9 é o nosso limite lateral esquerdo. Seguindo aqui do outro lado, a gente tem o nosso limite lateral direito, que representa uma aproximação de 2, né? Um valor de x tendendo a 2 maior que 2. E um valor de x maior que 2 é 2.01. Então aqui a gente coloca 2.01. E tu tá vendo que o meu 2.01 ele está vindo próximo de 5, que é 5 é o resultado que a gente achou se aproximando pela direita e pela esquerda, então ele está vindo próximo de 5, então é uma aproximação pela direita, e o meu 1.9 está se aproximando de 5 pela esquerda, então é uma aproximação pela esquerda. E esse meu 5, ele é o nosso limite bilateral, é o limite do meio, é o resultado da nossa aproximação. Então, 1.9 pode ser considerado o nosso limite lateral esquerdo, e 2.01 pode ser considerado o nosso limite lateral direito, da mesma forma que 5 é o nosso limite bilateral. É o nosso limite e é o resultado da nossa conta, e por sua vez o limite existe.